Graça e paz, povo abençoado, passando aqui rapidinho para deixar aqui mais um pouco de uma breve explicação aqui sobre dízimo, né? O grande roubo feito aí nas chamadas igrejas. E por que eu chamo isso de roubo? Nós vamos entender ao ponto que eu for passando esses slides aí. Eu vou fazer essa live um pouco diferente, vai ser mais informação, né, do que um bate-papo. Rapidinho aqui, eu dei uma paradinha aqui e já de antemão quero dizer que eu vou usar aqui textos, né, textos aí do nosso irmão Jorge Valente, que é um dos nossos irmãos que estão aí nessa batalha aí contra o engano, né? Porque, meus amados, quando a gente descobre a verdade, a gente tem que ter o mínimo a coragem de divulgar as verdades, né? O mínimo, né? Se você já conhece a verdade, não tem por que você omitir ela. Quando você não conhece, tudo bem. Tem até um desconto, né? Mas quando você conhece a verdade e continua praticando, aí, meu amigo, é outro nome. Por que eu coloquei o tema aí? Vocês pensam que o maior roubo da história foi o Museu Greenwald? Não. E qual foi esse roubo? Vamos um pouquinho na história. Vamos voltar um pouquinho na história e depois eu vou colocar os textos. Olha aqui. O recorde de assalto de maior valor na história é provavelmente o do Museu Greenwald, na Alemanha. A polícia estima que tenha sido roubado um total de 1 bilhão de euros. Por enquanto, nem os assaltantes, nem os artefatos foram encontrados. Mas nós sabemos, meu querido, diante desses dois, prevalece esse tal de dízimo. Por quê, meus queridos? Porque o dízimo, ela foi um mandamento que estava na lei de Moisés. E nós sabemos que a lei de Moisés, ela foi aplicada a quem? Ela foi aplicada a o povo de Israel. Deixa eu colocar aqui. Eu vou lendo aqui. Isso foi uma conversa que nosso irmão Jorge Valente teve com um brother aí que estava defendendo a tese do dízimo, né? Mas não tem como, meus queridos, não tem como defender a tese do dízimo quando você tem o conhecimento da palavra. Olha aqui, olha o que o nosso irmão Jorge Valente colocou. E eu vou trazer aqui porque o texto é longo. E eu sei que o povo brasileiro não gosta muito assim de parar na leitura. Eles preferem mais ouvir, né? Então eu falei, eu vou trazer esse contexto aqui do irmão Jorge Valente, né? Para que as pessoas vão ouvindo e acompanhando os versículos bíblicos para ver como que era feita a entrega do dízimo, para quem foi dado a lei e quem poderia tocar no dízimo, né? Porque tem essa questão também, quem pode tocar no dízimo, né? Só que como o sistema religioso não valoriza a palavra, porque se valorizasse a palavra não fazia esses absurdos aí, né? Ele colocou assim, ó, pede ao pastor para te explicar direito o que isso significa, o quê? O dízimo, né? Então nós vamos ver aqui, ó, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Ué, mas eu dou o dízimo semanalmente ou mensalmente. Então, meu querido, já por aí você já tem ideia, né, do que se tratava o dízimo da época, né? Ah, mas eles davam o dízimo em alimento porque não tinha dinheiro. Tinha dinheiro sim. Se você for olhar, desde Abraão, sempre teve dinheiro. Não é o dinheiro de hoje, né? $1, euro, real, mas tinha o dinheiro da época, sempre teve. Mas Deus nunca pediu dinheiro. Essa é a questão. E quem que autorizou a igreja do século XXI transferir alimento para dinheiro?
Quem foi que deu essa autorização? Aonde que está na Bíblia que Jesus, ou os discípulos, ou os apóstolos fizeram essa alteração? Quem fez essa alteração foi a igreja de Roma. E como é um bom investimento, né? Porque, diga-se de passagem, isso é um roubo. Para mim, isso é um roubo. Metendo a mão no que não é direito. Para mim, é um roubo. Eu entendo isso hoje como um roubo. Ah, mas se eu não der o dízimo, eu vou entrar em transgressão, condenação? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você der, aí que você está complicado. E nós vamos entender por que você se complica você pegando o item da lei, só um item da lei. Porque tem igrejas, vou dizer aqui igreja, né? Existem denominações que eles pegam na lei só aquilo que favorece eles. Mas tudo eles não querem pegar, né? Eles pegam o dízimo de Abraão, mas não pegam a circuncisão, né? São bonitinhos esses pessoal, né? Mas nós estamos aí, meus queridos. Estamos aí nessa batalha. Estamos aí para mostrar para o povo que eles estão sendo roubados. Olha aqui. Deuteronômio. Então, nós já sabemos que o dízimo antigamente era entregado anualmente. Por que, irmão, anualmente? Porque o alimento não dá 2 vezes no ano. Né? Se você planta feijão, você vai plantar uma vez no ano e vai colher uma vez no ano. Vamos aqui. Deuteronômio 14, 22. Né? Dízimo significa a 10ª parte das plantações. Das plantações. Portanto, o agricultor anualmente, né? E não todo o dinheiro que a pessoa ganha. Pegava 10% do que produzia na lavoura, né? E entregava no templo. Entregava onde? No templo. O templo já existia, né? Aliás, nessa passagem aqui, o templo, ele não existia ainda, mas existia a tenda, né? Então, olha aqui, meus amados. Entregava no templo para ajudar necessitados. A função dos sacerdotes era distribuir esse alimento com quem não tinha, ok? Olha aqui, levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros. Aonde estão os levitas de hoje? Não tem mais. Aonde está o templo? Também não tem mais. Então, meus queridos, é só ler. Mas interessante que quando eles vão falar do dízimo, eles não usam essa passagem aqui. Eles usam outras, né? Eles usam outras passagens. Deuteronômio capítulo 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás. Olha aqui. Ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Para quê? Como? Então, se o dízimo fosse dinheiro, como que eles iam comer dinheiro? Porque aqui o dízimo sempre foi alimento. E se fosse, eles fazem isso, os líderes de hoje, eles vão ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Muito pelo contrário, eles não dão ao órfão e à viúva, eles tiram do órfão e da viúva. Então, e aqui diz aqui no final, dentro das tuas portas e se fartem. Ou seja, meu querido, aquele que entregava o dízimo, ele também comia dele. Não é igual hoje que você leva o dízimo, né? Que você leva o dízimo e entrega na mão do suposto levita, do suposto sacerdote, porque ele se considera sacerdote. E não tem mais sacerdócio, né? O único sacerdote, o último sacerdote e eterno é Cristo. Amém? Aliás, todos nós somos sacerdotes. Então, se fosse para entregar para um sacerdote, você entrega para você mesmo, para sua casa. Deuteronômio, capítulo 26, verso 12, né? Que nós lemos aí. E também tem aqui no Levítico, porque eles não lêem essas passagens, né? Eles lêem Malaquias 3,10. Para eles só existe Malaquias 3,10 para falar de dízimo. Até porque o livro do profeta
Malaquias, no começo do livro, capítulo 1, você vê, né, para quem ele está falando. Se nós olharmos lá no livro de Malaquias, deixa eu abrir aqui rapidinho. É porque o pessoal não lê como deve ler. Olha aqui, ó. Sentença, Malaquias, capítulo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Israel. Aqui não está falando do Brasil, aqui não está falando dos Estados Unidos, aqui não está falando de nenhum outro país, nenhuma outra nação. Está falando, a lei, meu querido, foi entregue somente para Israel. Havia outros povos? Sim, claro que havia. Havia muitos povos na época, muitas nações. Mas o Senhor escolheu uma nação, e a essa nação deu a lei. Não deu a lei aos gentios, não deu a lei aos egípcios, não deu a lei aos sodomitas, não deu a lei a ninguém, só a Israel. Israel que estava debaixo da lei, mas ninguém. Mas eles conseguem manipular a mente das pessoas. Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, ó, dinheiro não dá em terra não, viu? Dos cereais, né? Seja das frutas, pertence ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Levítico 27:30. E aqui nós vamos ler mais um pouquinho aqui. Levítico 27:30, nós lemos, né? Separe o dízimo de tudo o que a terra produzir. De tudo o que a terra produzir. Anualmente. Então, meus amados, se eles parassem, se eles lessem isso aqui dentro das igrejas, o povo ia despertar para o engano. Deuteronômio, capítulo 14:22 também fala sobre isso. Agora vamos lá no livro de Malaquias, o famoso livro de Malaquias. Malaquias, meu querido, fala mais, eles falam mais de Malaquias do que de Jesus. Pense num livro bem lembrado, né? E vamos ler o contexto que nunca é lido. O contexto nunca é lido. Por que eles não fazem uma exegese de Malaquias 3:10? Para ver se o que eles pregam é verdade mesmo. Olha aqui, eu acabei de ler aqui, ó. Malaquias 1. O peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eles lêem isso, meus queridos? Eles não lêem. Eles não lêem de jeito nenhum. Olha aqui. Logo no início do livro, vemos que essa sentença foi proferida. Foi proferida contra uma nação, em específico, a nação de Israel. Então, meu querido, eles são tremendo. Ó, contra a nação de Israel. E no Malaquias 3:2, vamos ler aqui Malaquias 3:2. Malaquias 2, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Olha aqui, os sacerdotes também estavam incluídos no roubo. Que eles estavam roubando do Senhor. Quem estava roubando? Os sacerdotes. Eles chamam nós de ladrão. Você não leva o dízimo? Quando você precisa comprar um mantimento para sua família, quando você precisa comprar um gás, pagar uma conta que está atrasada e deixa de dar o dízimo, eles chamam você de ladrão. Mas o ladrão aqui eram os líderes. E isso eles não mostram, né? É como diz aquela o pessoal diz aí, isso a Globo não mostra, né? Isso a Rede Globo não mostra. Mas nós mostramos, porque nós não temos rabo preso com ninguém, não. Olha aqui, ó. Ó, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós,
e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Isso aqui é palavra contra Israel, tá? E também já as tenho amaldiçoado. Por quê? Né? Eu estou colocando aqui, porque não aplicais a isso o coração. Olha aqui. Puxar aqui o 3. Eis que provarei a vossa semente. Olha, semente, né? E espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. É a sentença contra Israel. Ó. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança... Com quem que Deus tinha aliança, meu querido? Com quem que Deus firmou aliança? Foi com todas as nações? Não, ele firmou uma aliança com Israel. Então, tudo que o Senhor falava, falava à nação de Israel. Não falava a outras nações. Olha aqui. Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler aqui o capítulo... Vamos ler aqui o capítulo de número 2. Olha o 2 aqui. Nem desobedeceu especificamente foi... Quem desobedeceu especificamente foi Acã, e não o povo todo. Vou puxar aqui mais um pouquinho. E não o povo todo. Podemos... Deixa eu puxar esse pontinho aqui. Podemos observar claramente, logo no primeiro versículo, que esse mandamento era contra os sacerdotes do templo. Se fosse para os dias de hoje, quem estava roubando são os líderes religiosos, não é o povo, né? Eram eles que estavam roubando a Deus, e não o povo, como durante muitos anos foi ensinado. Ok? Olha aqui, meus amados. Eles estavam roubando a Deus e não o povo, como durante muito tempo, muitos anos, né? Nos foi ensinado dentro do sistema religioso. Não é assim que eles fazem? Quem não deu o dízimo está roubando a Deus. Mas quem na realidade estava roubando a Deus aqui eram os líderes. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Agora, vamos ler a arma do sistema religioso contra o povo ignorante das Sagradas Escrituras. Porque, meus queridos, infelizmente, a ignorância religiosa tem cegado muitos dos nossos irmãos. E nós estamos aí nessa luta aí, né, contra esse sistema enganador que tem nos dilubriado muito, muito, muito. Olha aqui. Vamos ver aqui. Roubará o homem a Deus? Ah, esse aqui eles gostam, né? Mas vamos entender esse roubar a Deus. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí tá o Jorge Valente aí comigo aí. Graça e paz, meu amado. Tô aqui usando aqui a sua ferramenta, hein? Né? Nós estamos juntos nessa batalha aí e eu achei esse texto maravilhoso, completíssimo, né? Bem diferente dos outros textos que nós usamos aqui. Eu falei, eu vou pegar essa ferramenta aqui do Jorge Valente e vou descer no lombo desses legalistas. Olha aqui o 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim. Quem rouba a Deus aqui em Malaquias? Toda esta nação. Qual nação, meu querido, que trata o livro de Malaquias? Sobre qual nação está vindo essa palavra, meu amado? Sobre qual nação? Como que você, um brasileiro, se coloca dentro de uma nação que você não pertence? Como que americanos ou cidadãos da África, Guatemala,
México, pode entrar dentro dessa nação. Quem pode entrar dentro da nação de Israel? Ninguém poderia entrar dentro da nação de Israel. Deus separou um povo, a nação de Israel, e deu esta lei. E dentro da lei, esse famoso dízimo. Para eles, foi ferramenta de Deus. Para quê? Para tratar o coração deles. Para que não houvesse no coração dele apego às coisas. Essa era a intenção do dízimo. E também é tudo um trabalhar de Deus, meu querido. Que Deus pegou esse dízimo aí. Tudo isso para tratar o coração do homem. Mas tratar o coração de quais? Do povo de Israel. Vamos ver aqui o 10. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ah, esse eles gostam demais. Meu querido, eu nunca vi usar um texto tanto nas igrejas como eles usam esse Malaquias 3:10. É incrível. Eles não usam João 3:16. Eles não usam o texto de Paulo, as cartas de Paulo. Ah, carta de Paulo. Como que eles vão usar as cartas de Paulo? Paulo desce o chicote neles. Paulo não passa a mão nos legalistas. A partir do momento que algum líder começar a ler as cartas de Paulo dentro da igreja, pode ter certeza, meus amados, vai sair um por um. Porque o evangelho da graça é o que liberta. E eu, numa dessas aí que eu estava me preparando para entrar na persuasão, porque eu ia ministrar dízimo e oferta. E eu sempre, quando eu ministro dízimo e oferta, eu gostava de pesquisar. E eu sempre ia, né, buscando informações para mim dar aquela incrementada naquela palavra, sabe? Mexer, né? Mexer na mente do homem, né? Porque o sistema religioso, ele tem essa especialidade, mexer na mente do homem. Então, eu já estava nesse caminho. E numa dessa aí que eu fui buscar informação, quem eu encontrei no YouTube? Geraldo Moraes, descendo a pancada nesse sistema que toma o dinheiro do povo. Ah, meu amado, aí foi só uma atrás da outra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? Né? Não tem mais. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. O que é essa janela aqui, meu querido? O que Deus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que ele ia fazer chover sobre a terra. Porque o castigo de Deus foi não derramar chuva. E não derramando chuva, não há colheita. E se não há colheita, não tem fruto. E se não tem fruto, aí vai o aperto, né? Vamos ver aqui. Se eu não vos abrir a janela do céu, eu não derramar sobre vós uma bênção tal, ou seja, chuva, né? Que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Olha aqui. Vamos ver aqui o 11. E por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é esse devorador, meu amado? É o demônio? É o Satanás? Não, meu querido. Devorador é uma espécie de gafanhoto. Está lá em Joel, capítulo 2. Não sei se o texto aqui do irmão Jorge tem, mas eu vou ler. Ah, eu vou ler demais. Espera um pouquinho aqui. Joel. Porque, meus queridos, eles são terríveis. Eles são terríveis, 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 terríveis. Eles buscam coisa onde não tem. Eles buscam coisa onde não tem. Olha aqui, Joel. Meus amados. Muito tempo nós estávamos aí enganados. Mas aprove o Senhor nesse tempo, né? Nos libertar disso aí. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Aqui fala os sacerdotes. Bom, tá em Joel, eu acredito que tá no texto aqui. Ó, e por causa de vós repreenderei o devorador. Né? Joel fala sobre esses insetos. Né? Joel fala sobre esses insetos, não é demônio. Né? Meu querido, eu acho uma falta de respeito a forma que o sistema religioso trata os bichinhos.
O que tem a ver os bichinhos, meus queridos, com a ganância deles? Chamando os bichinhos, os grilos, os gafanhotos de demônio. Isso não, tem que chamar a polícia para esses homens. Olha, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. Que demônio que vai destruir o fruto da terra, meu querido? E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ver aqui, Malaquias 3, 8 ao 11. Aqui é necessário sabermos 3 coisas. Muito importante. Onde era a casa do tesouro? Olha aqui, o irmão Jorge Valente é fera nisso aí, viu? Se vocês quiserem aí, pode pesquisar aí no Facebook. O Jorge Valente pode colocar aí para nós aí, meu querido, o link da sua página, para os irmãos crescer aí na graça e no conhecimento. Onde era a casa do tesouro? O que é o devorador? O que é abrir as janelas do céu? Ah, aqui tá explicado demais, velho. Eu tô aqui abrindo a Bíblia. Tô aqui abrindo a Bíblia e Jorge Valente tem tudo aqui, rapaz. E eu não li ao fundo aqui. Olha aqui, as janelas do céu. Vamos ver então. Tem três coisas aqui, né? A casa do tesouro era o templo que um dia existiu lá em Jerusalém. E não todas essas empresas religiosas, CNPJ, né? Com o nome de igreja, que vemos espalhadas em toda a esquina no país. Meu querido, pense em um comércio que deu certo, que se chama CNPJ, Igrejas de Pedra. Vamos aqui mais um pouco. Devorador. O devorador era uma espécie de gafanhoto que destruía as plantações por causa da infidelidade dos sacerdotes em devolver o dízimo e não o demônio, como durante anos a fio nos foi ensinado dentro do sistema religioso. Isso é horrível coisa. Observação. Leia o livro de Joel 1:4 e veja lá o que era o devorador. Bom, já que o irmão deu a dica aqui, vou ler aqui. Vou ler aqui Joel 1:4, né? Joel 1:4. Vamos ver aqui aonde que está o demônio. Deixa eu buscar aqui na Almeida Corrigida Fiel, né? Que é a Bíblia que eles mais usam, né? Vamos ver aqui uma revista. Olha aqui, meu querido. Joel capítulo 1, verso 4. E o que deixou o demônio cortador, comeu o demônio migrador. E o que deixou o demônio migrador, comeu o demônio devorador. E o que deixou o demônio devorador, comeu o demônio destruidor. Agora eu vou ler, eu li aqui na linguagem religiosa, né? Na linguagem sistemática. Agora eu vou ler na linguagem graça, com os olhos destapados. Vou ler agora com o colírio da graça sobre os olhos. O que o gafanhoto cortador comeu, o gafanhoto migrador, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Olha o diabão aqui. O diabão tem asas. E ele pula, né? E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ah, meu amado. Se eu tivesse essa visão antes, eles não iam ver nenhum real. Nenhum real. Vamos ao terceiro ponto aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Abrir as janelas do céu era uma promessa de Deus em mandar chuvas para que houvesse fartura na colheita das plantações e não
uma promessa para os nossos dias, como é ensinado pelo sistema religioso, que diz ao povo abrir as janelas do céu, é uma promessa de Deus, é uma promessa que Deus será fiel. Tocou aqui um pouquinho. E abençoará o povo mediante a fidelidade do pagamento do dízimo em forma de dinheiro. Mudou, né? O sistema religioso, ele conseguiu mudar a Bíblia. Porque se mudou de alimento para dinheiro, não foi Deus que fez isso. Porque continua escrito que era mantimento. Até hoje a Bíblia não mudou a escrita, né? Eles que mudaram. Vamos ver aqui um pouquinho aqui mais. Ok. Aqui aqui é coisa do irmão Jorge Valente, né? Vou repetir. Isso é demais. Para cima deles com tudo e com a pregação da verdade do Evangelho para darmos um basta a toda essa manipulação e enganos que hoje estão implantados aqui no nosso país. Graça e paz. Amém, meus amados? Esse foi o recadinho que eu passei aqui para entregar para os nossos amigos aí do sistema religioso. Meus queridos, é tremendo como essas pessoas conseguem manipular a mente das pessoas por falta do quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Está lá em Ezequiel, né? Capítulo 4, verso 6. Vamos ver se abre aqui o meu. Vamos lá. Ezequiel. Oséias. É Oséias, não é Ezequiel não. Oséias capítulo 4 e o verso 6. Olha aqui, meu amado. Olha aí. Olha aqui, leia aí comigo aí, meus queridos. O meu povo está sendo destruído. E está e continua sendo. Por quê? Porque falta conhecimento. E eles rejeitaram, muitos rejeitam até hoje o conhecimento. Porque são mentes fraudulentas, né, meus queridos? São mentes fraudulentas. Mas, olha aqui, meus queridos. Olha aqui o que diz João 32. João 8, 32. Olha aqui. E conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, meus amados? Graça e paz a todos. Melhor dia. Vou ali fazer um trabalhozinho e vamos nos conectando aí pouco a pouco aí no dia. Graça e paz a todos. Tenham todos um excelente fim de semana. Graça e paz a todos que chegaram aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos amados que estão conosco aí, rapidinho. Jorge Valente, graça e paz, meu amado. Obrigado aí pelo estudo maravilhoso aí, viu? Esse Jorge Valente não existe, rapaz. Esse homem é fera mesmo. Esse homem é fera. Ok. Vamos ver aqui nossos amados que acompanharam aqui. Graça e paz a todos. Deixa eu dar um alô aqui para meus brothers, meus amigos. Fábio Rodrigues. Graça e paz, meus amados. Wilson Salles, forte abraço, meu querido. Rodrigo Sena. Maria Joana. Eliene Oliveira. Isaac Martins. Aureci Rosa. Janaína Rodrigues. Graça e paz. Evódio Ramos. Márcio João Carlos.
Graça e paz. Paulo Paiva, forte abraço, meu querido. Aline Pacanhela, graça e paz. Jorge Valente aí, nosso irmão que trouxe aí o texto aí. Graça e paz. Graça e paz a todos. Vamos correr aqui um pouquinho aqui, só para mim. Jorge Valente, Alcântara Santos, Wilton Rezende, Laércio Silva, graça e paz. Esse Laércio Silva é fera, hein? Eita, homem que tem bala na agulha esse menino, hein? Jorge Valente. Meu querido, mensagem simples, mas profunda, né? Reveladora, porque se muitos conhecessem um pouquinho dessa palavra, muitos não estavam aí submissos ao engano. Vanilda Lima e nosso irmão, casal abençoado aí, que criaram o grupo WhatsApp aí, né? Graça Pura. O irmão aí, Valente aí, o Elias Paulo. Eita, meu brother, Elias Paulo. Fernando Rodrigues. É isso aí, irmã Vanilda. Devorador é um gafanhoto. Pois é, minha irmã. E a gente que tantas vezes a gente fala, não, devorador vai na sua casa. Elias Guerra. Cuidado com o devorador, Elias Guerra. Verinha, graça e paz. Luciana Silva. Aí estamos, meus amados. Graça e paz a todos. Tenham todos um excelente dia. Abba Pai. Graça e paz.